Bandeirantes, a rádio que tem opinião. 8h19. Agora nós vamos entrevistar o deputado Carlos Antônio. Ele tem no mandato dele aí uma luta de defesa dos conselheiros tutelares. E esse ano serão feitas aí as primeiras eleições unificadas dos conselheiros. Nós vamos falar também com o deputado que comanda... Pegou trânsito. Pegou trânsito. Ele comanda a Comissão da Criança e do Adolescente lá na Assembleia para analisar esse atual momento de discussão da matéria sobre os conselhos tutelares e sobre também a redução da maioridade penal que está sendo discutida no Congresso Nacional, entre outros assuntos, Marcos Cipriano. É verdade. E também ontem o deputado apresentou na Assembleia Legislativa o pedido de CPI para investigar a situação das meninas da comunidade Calunga, na região de Cavalcante, no Nordeste goiano, né? E nós vamos falar sobre esse assunto. Bom dia, deputado. Prazer tê-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia para você, Marcos Cipriano. Um abraço muito especial, meu amigo Alípio Nogueira, né? E que saudade daquela época, né, Alípio? O Emerson Vargas, um abraço, né, pro Paulo Roberto, para toda a equipe, para certamente milhares de ouvintes que nos ouvem nesse momento. Graças a Deus. Deputado, o que levou a Assembleia... Eu sinto que você não tem saudade, não, você não falou nada. Né? Não, deputado... Mas era uma época de muita luta, às vezes de muito sofrimento, mas muito boa, com toda certeza. O deputado é daquela época, ali, ele está falando daquela época que você carregava um rádio grandão aqui, que ele tinha... 100 metros de fio. Com couro aqui a briga com fio, né? Cara, uma vez nós fomos fazer uma transmissão em Limoeiro do Norte. Verdade. Do jogo da Napolina contra o Limoeiro. Desbravadores do rádio. Nós estávamos lá, no sertão nordestino, lá, vendo o chão rachado que a gente só via em televisão. Nós ficamos num lugar ruim, Canoa Quebrada. Nós ficamos num resort maravilhoso, porque o Pedro Caneto, nesse quesito, ele era bom. É ponta firme. E aí nós fomos lá transmitir esse jogo lá em Limoeiro, lá ver o chão rachado pela primeira vez, aquilo que a gente só via na televisão, a gente acabou constatando em loco. E aí, quando faltavam mais ou menos 3 horas para começar o jogo, nós já estávamos no estádio, que fomos todos de uma van, que era a única que tinha na cidade. Ixi. Quando chegamos no estádio, caiu o circuito era de fibra ótica. Vai descobrir onde está o problema. No estado do Ceará inteiro, para saber onde. Faltando 5 minutos para começar o jogo, foi quando nós falamos, já estava todo mundo tenso, todo mundo nervoso. Mas, felizmente, a Napolina se classificou e essa é apenas uma das muitas histórias que nós vivemos no mundo da comunicação esportiva e no mundo jornalístico também. Mas, deputado Carlos Antônio, o que o levou, eu ia fazendo essa pergunta, o que o levou à Assembleia no primeiro mandato e o reconduziu para este segundo mandato foi exatamente a prestação de serviço social, sobretudo na sua base eleitoral, que é a cidade de Anápolis. É complicado mexer com o social com um país de tantas desigualdades? Eu acho que chega a ser traumatizante a gente ver tanta necessidade, né? Eu venho do rádio, como você sabe, inicialmente do rádio esportivo, posteriormente do rádio de variedades, com um apelo social muito grande, e o contato direto com a população, com a necessidade das pessoas, me sensibilizou a entrar na política. Em 2008, fui eleito o vereador mais votado na cidade de Anápolis. Na metade do mandato de vereador, eu me elegi deputado estadual, com 96% dos votos da cidade de Anápolis. Tive, à época, 17.392 votos e fui reeleito com 28 mil. Aí já tive uma votação em 202 municípios, quer dizer, já houve um crescimento muito grande nessa minha reeleição. Mas o social sempre foi a minha base de luta na política. Deputado, o Alípio, no início da entrevista, apresentou os pontos que nós vamos perguntar ao senhor dessa entrevista. Uma pauta cheia, né? Uma pauta que demonstra que essa área da criança e do adolescente é uma área nevrálgica, com problemas diários. Ontem, na Assembleia Legislativa, o senhor apresentou o requerimento para a instalação da CPI, que vai investigar a questão das meninas lá em Cavalcante. Eu queria que o senhor explicasse aos nossos ouvintes o que está ocorrendo naquela cidade.
Tá certo. Primeiro quero dizer que teve a CPI o apoio de todos os deputados que eu procurei, todos assinaram, não houve a rejeição de nenhum deputado, ou seja, a causa da criança e adolescente na Assembleia, ela é abraçada praticamente por todos os deputados. O que nos levou, primeiro, foi exatamente os casos ocorridos no município de Cavalcante, envolvendo a comunidade quilombolas, mas nós não temos só Cavalcante como problema, nós temos problemas em muitos outros municípios do estado de Goiás. E a CPI ela será abrangente. Nós vamos apurar, investigar, acompanhar e tomar providências em todos os municípios. Evidentemente com foco especial em Cavalcante, que tem esses casos de abuso sexual, mas a CPI ela vai apurar. Além dos casos de abuso sexual, nós estaremos atentos às questões da adoção irregular, que é um dos fatos em Cavalcante que leva ao abuso sexual. O cidadão vai lá na comunidade quilombola, pega uma menina de 9, 10 anos, leva para casa sem nenhum direito de adoção, passa a criá-la e posteriormente passa a abusá-la. E também a CPI vai investigar a questão do trabalho infantil, que também envolve a comunidade quilombola, que vai para as residências trabalhar, como se empregada fosse e não recebe nenhuma remuneração por isso. Então, será bem ampla, né? São muitos casos lá de abusos contra crianças. Nós temos registrados 57, né? Só lá nos últimos tempos, né? Diz que há casos ali de meninas grávidas vítimas aí de casos de agressão, né? Ou seja, de violência, até gravidez indesejadas e também a ação de autoridades lá, né, deputado? Exatamente. Existem casos suspeitos de envolvimento, inclusive, de um vereador da cidade, né? Ele está sendo investigado exatamente por ter sido denunciado com essa prática. Pois é, e em relação... agora a CPI, ela já está instalada, deputado? Não, ela foi apresentado o requerimento ontem, foi para o crivo da Procuradoria a parte legal, para a partir daí a sua instalação. Acredito que no máximo em 15 dias nós já teremos essa instalação. A diferença agora, ali para a CPI, antigamente a CPI precisava ser votada pela Assembleia Legislativa. Agora não. É para ser só da Procuradoria. Quando se consegue o número mínimo de assinaturas, né? Aí a Procuradoria vai analisar a questão jurídica, se não há nenhum vício de inconstitucionalidade, e a CPI começa a ser instalada. Né? Qual é a contribuição, na prática, deputado, que uma CPI como essa pode trazer para uma comunidade como a que está em foco? Primeiro, a avaliação, né, feita, inclusive, por mim, enquanto presidente da Comissão da Criança e Adolescente. Nós vamos dar uma oportunidade, exemplo, de que todos os conselhos tutelares denunciem os seus casos nos municípios. Hoje, praticamente, eles têm esse receio, porque não é qualquer um que quer chegar na polícia e denunciar. Então, se ele trouxer o caso à CPI, nós temos como dar andamento até chegar aos fatos e apresentar à polícia. Então, nós temos essa preocupação de dar esse espaço. Porque nós sabemos, e nós não somos inocentes ao ponto de entender que só existem casos de abuso sexual em Cavalcante. Claro, nós sabemos que tem no estado todo. E, inclusive, nós ouvimos aqui o inspetor Newton Moraes, que é da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, e ele nos narrou uma série de informações, né? Fabrício Rosa, né? Ele trouxe uma série de informações, deputado, que serão importantes para a CPI, inclusive ouvir, né, esses casos já levantados pela Polícia Rodoviária Federal, que lida diariamente aí, né, com o trânsito de passageiros, de pessoas, e há muitos casos de abusos de meninas nas beiras das estradas, né? E ele tem, a Polícia Federal tem um levantamento, a Polícia Rodoviária Federal tem um levantamento que foi feito nas rodovias federais goianas, e que isso pode fazer parte, né, dessa investigação da Comissão Parlamentar. Inclusive, é uma boa, né, dica que você nos dá nesse momento para que a CPI esteja atenta a esse trabalho que já foi levantado. Nós estamos conversando com o deputado Carlos Antônio. Deputado, o senhor também é presidente da Comissão da Criança e do Adolescente. Nós estamos vivendo problemas, vamos falar mais aqui da nossa capital, onde nós estamos, principalmente nos conselhos tutelares, que são de responsabilidade dos municípios, mas, de qualquer maneira, esse problema ele afeta, né, a sociedade como um todo. O Estado, a comissão, os deputados podem fazer o que para tentar mudar a realidade hoje dos conselhos tutelares, que, repito, são, claro, de responsabilidade dos municípios e não do Estado. Mas o que pode ser feito para que saiam dessa situação? Hoje nós temos
conselhos tutelares em locais que são inadequados, que não têm a mínima infraestrutura, alguns locais alugados que não têm pagamento de aluguel. Dias atrás tivemos um conselho tutelar aí sendo despejado do local onde estava. O que pode ser feito para mudar essa realidade e ajudar, né, os municípios, ou principalmente esses conselhos tutelares? Eu estou no meu segundo mandato, né? E desde o meu primeiro mandato eu sou presidente da Comissão da Criança e Adolescente. Quando assumi a comissão em 2011, a minha preocupação maior foi exatamente na estruturação dos conselhos tutelares. Nós conseguimos, se você pegasse o quadro de 2011 e o comparasse em nível de Estado, não estou me resumindo a capital não, em nível de Estado e o comparasse com a situação de hoje é infinitamente melhor. E vou te explicar por quê. O que nós fizemos, e fizemos de maneira muito sábia? Nós juntamos todos os presidentes de assembleias do país atinentes a criança e adolescente. Nós fomos na Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, essa frente parlamentar pró-criança e adolescente, à época era a ministra Maria do Rosário, e demos a ela uma dica que foi adotada pela Secretaria, que era o quê? A Secretaria ela absorver as emendas individuais dos deputados federais em seus estados para a compra de equipagem, para a compra de veículos e outros objetos que serviriam na estruturação do Conselho Tutelar. Posteriormente, nós tivemos com deputados federais em Goiás e vários deles apresentaram emendas para exatamente entregar esses kits. Eu cito aqui, deputado federal João Campos fez isso, a ex-deputada Iris fez isso, a senadora Lúcia Vânia fez isso, Ciro Miranda fez isso, entre outros. Hoje, se você fizer um levantamento, muitos são os conselhos tutelares que vivem numa situação melhor por ter essa estrutura. É claro que a estrutura predial, ela depende muito do município, depende do prefeito. Mesmo assim, nós estivemos com o governador Marconi Perillo, ainda no mandato anterior, e o convencemos de que era importante ele destinar o cheque comunitário para a construção de sede de conselhos tutelares. Vários deles, inclusive agora, se você for à AGEAB, 12 municípios estão recebendo o cheque comunitário para a construção de sede do Conselho Tutelar. Então perceba que houve uma ação da Assembleia, através da Comissão da Criança e Adolescente, nessa preocupação que você levantou, que é a estrutura dos Conselhos Tutelares. Mas o senhor citou 12 municípios, trabalho Goiânia continua. Não está entre esses municípios. Goiânia tem um apelo diferenciado, né? Porque está muito próximo do governo e tem uma prefeitura que, se entender que o Conselho Tutelar é importante, se entender que cada centavo aplicado na criança e adolescente não é gasto, é investimento, tem condições para isso. Agora, o senhor está falando se entender. Neste momento parece que não há esse entendimento. Já está modificando, porque já tem conselho sendo reformado, né? Tem sede de conselho em Goiânia sendo reformado. Nós temos conselheiros em Goiânia extremamente atuantes e batalhadores que estão brigando por essa melhor estrutura. Então existe uma tendência de melhoramento o mais breve possível. Deputado, recentemente, inclusive, o programa Fantástico da Rede Globo mostrou a situação de alguns conselhos, né, de conselheiros sendo assassinados, né, em regiões aí do Nordeste brasileiro, né? 3 em Pernambuco. 3 em Pernambuco, né? Agora, deputado, outro assunto que está na ordem do dia é essa questão da maioridade penal. Marcos, só fazer uma adenda em cima do que você está dizendo. Preocupado com essa questão da violência dos conselhos tutelares, e estendendo para Goiás essa preocupação, nós estivemos com o secretário de Segurança do Estado, Dr. Joaquim Mesquita, levamos uma comissão de conselheiros até ele. Posteriormente, na semana passada, nós realizamos um seminário na Academia de Polícia Militar, com a presença de todo o staff da polícia, todo o sistema de segurança colocado à disposição dos conselheiros tutelares. Foi uma iniciativa preventiva para que não ocorra aqui o que ocorreu em Pernambuco. É verdade, ali, porque a informação, quando há abuso, né, qualquer tipo de abuso contra a criança, contra o adolescente, primeiro essa informação chega lá no conselheiro tutelar. E o denunciado, é claro que ele reage, né? E muitas vezes o conselheiro tutelar, ele está desprovido de qualquer segurança, ele não tem estrutura para trabalhar. E por isso esses casos, e muitas vezes é uma atividade até de risco, né, deputado? O conselheiro, até não, de risco. De risco, né? Em função dessa... O conselheiro tutelar não pode ter porte de arma, né? Então aí já é uma preocupação. Mas ele mesmo assim, em muitos casos, ele tem que conduzir um menor infrator. Que hoje, o menor de hoje não é o menor de antes, né? Hoje ele já tem uma agressividade maior, então o risco é muito grande. A outra coisa, antes de entrar na questão da maioridade penal,
O senhor relatou, são 57 casos lá na cidade de Cavalcante, naquela região das Meninas Calunga. Mas por que o Poder Público, o Ministério Público, o Juizado de Menores, os próprios conselhos, por que não sabia desse tipo de abuso contra essas meninas? Porque isso não é um fato novo, né? Não, saber, eu acho que é até domínio público lá. O problema é o seguinte, cidade, né, menor, cidade pequena, todo mundo é parente de todo mundo, né? Quase, por exemplo, a promotora, ela está lá há 18 anos, né? Já criou um vínculo muito grande com a população. Então, os casos não andaram porque eles entendiam que ninguém devia denunciar. Dos 57, para você ter ideia, me parece que só 5 chegaram a abrir inquérito, né, à época. Então, não havia esse interesse e essa pressão que tem hoje. Hoje tem uma pressão, né, em cima para que os casos sejam realmente apurados. Então, eu acho que é muito mais pelo fato de que todo mundo é parente de todo mundo. Nós tivemos um caso lá, Paulo, nessa região, e há uma denúncia de uma mãe que teria oferecido a filha, né, para a prostituição pelo consumo de pinga de álcool mesmo. De aguardente. Né, de aguardente. Quer dizer, um absurdo, uma situação como essa. Lá teve um pai que disse à polícia, não vamos mexer com isso não, porque aqui nós sabemos o que nós estamos fazendo, né? Aqui quando uma menina engravida, o pai assume, então nós não temos essa preocupação de investigação. Deputado, a comunidade Calunga... É falta de cultura também, né, gente? Claro, mas ali a questão é essa, né? Total. Verdade, deputado, Paulo. ali o senhor falou, né, que não é um caso isolado, que nós sabemos que existem outros casos. A comunidade Calunga, especificamente, falando dela, ela está presente ali em Cavalcante, Teresina, Monte Alegre, que são os 3 municípios onde existem, onde a comunidade Calunga está mais presente. É claro que nesses outros municípios alguma coisa deve estar acontecendo. Existe algum trabalho já para se estender essa fiscalização ou se buscar outras denúncias nas outras comunidades que fazem parte dos Calungas? Paulo, eu fiz, inclusive junto à Secretaria Nacional de Direitos Humanos, inclusive estive acompanhando uma comissão que veio a Goiás da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, essa preocupação da gente não se ater aos casos já existentes. Eu acho que nós temos que muito mais fazer um trabalho preventivo para que a partir de agora isso não aconteça e que se estenda não só ali. Niquelândia também tem, né? Outros municípios têm essas comunidades. E que, de fato, o que leva hoje, qual que é o grande apelo que seduz uma família a ceder uma criança para ser levada, né, para a cidade? É o fato de que alguém está oferecendo alguma coisa. Olha, você vai para lá, eu vou dar escola para sua filha, eu vou comprar roupa para ela vai ter comida, ela vai ter isso, e acaba sendo uma sedução. À medida em que você tenha programas que atendam essas famílias, eu acho que vai reduzir bastante isso. Bom, a questão basicamente precisa haver uma denúncia, né? Porque é impossível a polícia, um deputado federal, estadual, um vereador, um juiz, um promotor, saber o que está acontecendo numa comunidade. Quer dizer, ele não pode, ele não mora lá. Então, alguém tem que denunciar, está havendo um abuso. Então, existe um trabalho de conscientização dessa comunidade para que haja denúncia. Olha, se você souber que está ocorrendo, se você souber de alguma coisa que esteja ocorrendo, você tem que denunciar, para as pessoas terem consciência disso. A consciência da necessidade da denúncia, Paulo, ela existe, mas se esbarra na necessidade social. Te digo isso sem nenhum apelo. Todo mundo sabe que isso é proibido, todo mundo sabe que tem que denunciar isso, mas a oferta, é o que eu disse há pouco, a oferta de algo que possa melhorar a condição social leva a pessoa a fechar os olhos, né? O que ocorre, e lamentavelmente ocorre, e há pouco você quase que citou isso, é uma questão cultural. Você ceder a sua filha para ir para a cidade, para morar na casa de uma família, é quase que uma cultura. Agora, isso parece até bom, mas o que isso diverge do positivo? É que, infelizmente, por exemplo, o caso suspeito do vereador lá, infelizmente, a menina cresce naquela casa e aí o homem começa a desejar aquela menina. E a partir daí comete esse abuso que é extremamente condenável. Vamos mudar um pouco o norte da nossa entrevista aqui com o deputado Carlos Antônio, que ainda vai falar de política, mas ainda na esteira
dos jovens, das crianças, enfim. O assunto que está em discussão hoje deu uma esfriada nos últimos dias, mas ainda está em discussão, é a redução da maioridade penal proposta lá na Câmara Federal, que será levada, e a presidente Dilma Rousseff já manifestou que vai ao STF, que vai brigar para que não seja, porque a Comissão de Constituição e Justiça já deu parecer favorável à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. O senhor pensa o que em relação a isso, deputado? Você sabe qual é o número dessa PEC que tramita? Você não sabe? É o 71, né? 171. 171 no Código Penal é estelionato. E é o que está sendo praticado contra a sociedade brasileira. Reduzir a maioridade penal, Alípio, eu digo sem nenhum medo de errar, embora pareça que eu esteja na contramão do que pensa a sociedade. Não vai resolver o problema da criminalidade no país. Nós não temos cadeia sequer para os adultos que hoje estão, né, nessa condição de serem recolhidos. Você tem noção da margem, do crescimento do número de pessoas que ficariam em condição de ser presas? Perceba que o Estado, a União, não tem essa condição de ter essa punição. Ou seja, vai se reduzir a maioridade penal, vai colocar jovens acima de 16 anos em condição de serem recolhidos e não vai ter essa estrutura. Mas esse não é o meu foco. Eu não posso concordar com a maioria da imprensa, com a maioria da sociedade, que prefere mandar os nossos jovens para a cadeia do que para um banco de escola ou para um banco de faculdade. Nós estamos transferindo responsabilidade. Quando eu falo nós, eu estou dizendo o Estado, a União, os municípios, todos, porque seria muito mais fácil a gente investir nos nossos jovens. Seria muito mais fácil você dizer a ele, olha, você não precisa ir para o mundo do crime porque você tem um futuro garantido. Vou te dar um exemplo, e a minha luta agora na Comissão da Criança e Adolescente é que nas escolas do Estado de Goiás nós tenhamos teste de aptidão profissional. E o Estado invista, o Estado garanta aquele jovem que tem uma aptidão, vou te dar um exemplo, para ser um professor, para ser um advogado, para ser um médico, o Estado ter essa condição de dizer a ele, ó, estude que você vai fazer uma faculdade. E não precisa aumentar investimentos do Estado, porque o Estado hoje já tem programas que atendem essa questão do curso superior, que é a Bolsa da UVG. Você destina, a partir de certa idade, aquele jovem, se ele continuar naquele caminho do bem, ele vai fazer um curso superior. Então, eu, enquanto presidente da Comissão da Criança e Adolescente, sou contra a redução. Tá, antes do Emerson, deputado, mas o Estado que, eu concordo com o senhor em parte, mas o Estado que não constrói essas escolas desde sempre, não é? Não, o Estado, eu estou falando do Estado como você acha que vai construir presídio? Esse Estado está fadado a construir presídio. Pois é, se você não, aí você tem uma opção. Porque o Brasil não constrói, o Brasil não tem essa preocupação, deputado. O Brasil, qualquer morro do Rio de Janeiro, você tem criança de 10, 11, 12 anos com escopeta na mão. Verdade. Eu só conheço essa realidade. Nós estamos, aliás, os estados de CEPs inferiores, como eles dizem lá fora, inferiores ao de São Paulo, ao do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, do Paraná, esses estados provincianos, como o paulista, como o carioca e como o gaúcho gosta de mensurar em várias entrevistas, eles estão se transformando em filiais desses grandes centros aí, inclusive na criminalidade. O senhor não concorda? Concordo, mas vem cá, o meu ponto de interrogação é o seguinte: hoje o que é que se fala? Olha, um menor acima de 16 anos, ele comete um crime de adulto, o menor de 16 anos é aliciado pelo crime, né? Porque se esconde atrás de uma legislação. Tá bom, vamos lá. Reduziu. Quem que garante que os menores de 15 anos não serão aliciados? Não, isso é uma realidade. Aí daqui 3, 4, 5 anos, nós estamos discutindo o seguinte: peraí, gente, vamos reduzir agora para 14 anos, porque 16 não resolveu. Mais 5 anos para frente, Emerson, vamos discutir o quê? 12 anos. Até eu acho que a gente prender a gestante, porque vai ser a única solução, se não houver investimento. Aí tem coisas que precisam ser apontadas. O senhor disse que é muito mais fácil, né, colocar numa escola do que deixar aí. Bom, se é tão fácil, por que não foi feito até agora, né? Então, é um ponto. Eu fui claro, eu falei, o Estado, a União estão sendo omissos. Pois é, mas isso está sendo omisso hoje e, como o senhor falou, daqui 5 anos, 10 anos, pelo jeito vai continuar sendo omisso. Né? Trocar problemas. Trocar problemas, 16, quem garante que não vai ser aliciado com 15? Né? Mas é a mesma coisa que... Aí o senhor vai estar trocando um problema também.
Mas 16 quem não garante? Então continua. Quando o senhor diz assim, não tem presídios, né? Não tem onde colocar. Se reduzir a maioridade, já não tem com a maioridade em 18. Reduzir, não tem onde colocar. Bom, então se não tem onde colocar o bandido, deixa no meio da sociedade. É isso que parece? Se não tem presídio, deixa no meio da sociedade. Se o senhor colocar a maioridade penal para 20 anos, não vai ter presídio. Eu vou só fazer um contrassenso aqui, Emerson, da seguinte maneira. E aqui nenhuma crítica direta ou velada a quem quer que seja. Mas o que chega à sociedade? É que o menor pratica o crime e ele não é punido. Isso não é verdade. Eu convido vocês, e quem nos ouve nesse momento, a visitar o batalhão Anhanguera aqui em Goiânia, visitar o 4º batalhão lá em Anápolis. Estão recolhidos em celas como se estivessem em presídios. E outra coisa, só para você pensar, Emerson, e quem nos ouve, o Paulo que aqui está, e o Alípio também, e meu amigo Birley Alves que está aqui também. Presta atenção. Se um adulto cometer um homicídio hoje, pela legislação existente, ele pode pegar 12 anos. Dos 12 anos, você sabe quanto tempo que ele fica na cadeia? 1 ano e 6 meses. Então tem que mudar a lei, né? A lei. Aí você chegou ao ponto. Você sabia que se um jovem tiver 17 anos, 360 dias de vida, e ele cometer um crime, ele fica recolhido, ele não tem o benefício da lei pelo período de 3 anos. Ou seja, hoje, o menor é mais punido do que o adulto. Você vem me dizer que 3 anos com 1 ano e 6 meses não tem diferença. Não fica 3 anos, não. Né? Não, são raros os que ficam 3 anos. Os perigosos ficam. Eu tenho menino no 4º batalhão em Anápolis, tem mais 2 anos, está recolhido. Mas os próprios policiais, quando são ouvidos, eles dizem o seguinte: olha, o menino ele ri da nossa cara porque ele sai antes do que a gente da delegacia, porque um policial. Mas o adulto também sai. Leva um tempão na delegacia. Mas o adulto também sai. Se você pegar relatos de policiais, e aqui, bravos policiais, né? Ele pega um adulto hoje, pega aqui, na Goiás, né? Daqui 3 dias ele está prendendo o mesmo bandido. O mesmo bandido adulto. Isso é verdade, prende o mesmo. A polícia prende o vários. Aliás, o que a polícia reclama é isso, né? O problema não é a idade. O problema é a nossa legislação. Se você falar que a nossa legislação é frouxa, que a nossa legislação, eu vou te dar um exemplo. Qual é o principal crime? O mais grave crime cometido é contra a vida. Não é isso? É o homicídio. E é o que tem a legislação mais frouxa. Vou te explicar. Se alguém matar alguém aqui no centro de Goiânia e correr para a delegacia e dizer, acabei de matar um ali, ele presta depoimento, vai almoçar em casa. E acabou de matar. Porque a legislação lhe dá essa oportunidade. Então perceba que o problema do Brasil não é reduzir a idade. Você vai reduzir para 16, para 14, para 12, até aprender a gestante e não vai resolver o problema da criminalidade se você não focar no combate de maneira especial na impunidade. Pois é, o problema é que isso não é focado e o que não pode é o bandido ter essa desculpa de, não estou colocando o senhor, mas no geral se coloca que a desculpa é que não tem presídio. Mas se não tem presídio, então deixa no meio da sociedade. Eu acho que isso que a sociedade não entende. Né? Não tem onde deixar, deixa no meio da sociedade. Deixa aí cometendo Aí como é que faz? Não tem presídio. E põe aonde então? Pois é. Aí fica na sociedade, fica no meio da sociedade. Paulo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estive no Canadá, eu não lembro mais a cidade que eu estive, queria até lembrar aqui, o último homicídio tinha sido há 5 anos. E eu tive a curiosidade de perguntar ao intérprete, eu fui pela Unali, a Unali, inclusive, que bancou tudo, ao intérprete, porque ele perguntasse o porquê daquilo. Sabe o que o cara respondeu? Porque aqui ninguém cobiça nada de ninguém. Aqui todos nós sabemos que nós vamos ter a oportunidade de conquistar as coisas que queremos. Que não é a nossa realidade, né? Que não é a nossa realidade, né? Então, o que leva à criminalidade é a falta de oportunidade. Concordo. Nós temos que fazer aqui, eu quero fazer apenas um comentário aqui, porque dia desse eu recebi de um desses sites aí que promovem debates sobre redução de maioridade penal, uma tabela dizendo que nos Estados Unidos a maioridade penal varia de 8 a 16 anos, na Alemanha é de 14, na Argélia de 13, na França de 13, não. Nós temos que distinguir as coisas. Porque no Brasil, a maioridade penal ela é acima dos 18 anos, mas a responsabilidade penal ela começa aos 13 anos de idade. Então nós temos que distinguir o que é responsabilidade penal
para E o você que é estudioso do direito, é maioridade penal. Porque senão nós vamos começar a desencadear um processo aqui que não é verdadeiro, o deputado Carlos Antônio. Então, agora, a responsabilidade, aí sim, a gente tem que discutir se o envolvimento do jovem, que pode ser, ou da criança, porque saindo de 13 anos de idade, para mim ainda é uma criança, se os efeitos da responsabilidade penal, eles realmente são eficazes. Aí sim, é uma discussão. E aí, nessa esteira do que o senhor disse, ou constrói escola, mas já passado do tempo, e coloca a criança para brincar e para estudar, ou nós vamos ter que repensar o sistema carcerário do país? Aumentar o número de escola em tempo integral, eu acho que é uma das opções, né? E essa questão do teste de aptidão profissional é uma outra situação interessante de se estudar. E agora, ali, dentro do que você falou, países que têm essa redução da maioridade penal já estão estudando a possibilidade de aumentar essa idade. Porque eles chegaram à conclusão, recentemente eu vi um estudo, de que estão pulando uma etapa da vida desses adolescentes. Sem dúvida. Vamos para o foco político, porque nós já estamos quase caminhando para o final da nossa entrevista. Mas já? Esse é um assunto, deputado. Lamentavelmente, o senhor enfrentou obstáculos para chegar aqui. Nós temos problema na mobilidade urbana e também nas rodovias, também, às vezes, uma certa dificuldade. Né? Só para, antes de trocar o assunto, para mandar um abraço aqui para o Nicandro, que está participando aqui do WhatsApp da Bandeirantes, é o 2098476110, e que ele só fez um comentário com relação a esse assunto, né, dizendo que na Suécia ele tem as informações são de que lá 4 presídios foram fechados. Então, só para não. É um registro apenas, não está questionando. Por falta de clientes. Falta de demanda, né? Eu estava vindo para cá, eu ouvi uma chamadinha de vocês que eu achei interessante, é fato, né? Se fala muito em mobilidade urbana, mas a preocupação da mobilidade urbana é com carro. Né? Eu acho que tem que pensar também um pedestre. Claro, né? Que tem, principalmente. Né? Mas não, só se preocupa com mobilidade urbana. Afinal de contas, nós temos mais pedestre do que carro, né? Com veículo, né? E até quem tem carro é pedestre também. A preocupação é como melhorar o trânsito de carro e não de pedestre. Exatamente. E o pedestre respeitar também, porque em determinadas situações isso se faz necessário. Eu estive em Anápolis, o senhor sabe que eu tenho muitos amigos lá em Anápolis. Anápolis é uma cidade maravilhosa, uma cidade linda, uma cidade que eu gosto muito. Meu sonho um dia é o senhor morar lá. Eu morar em Anápolis? É o meu sonho também, deputado. Quem sabe estou virando prefeito lá em Anápolis, eu não vou morar. Você vai ser assessor de imprensa. Eu não vou morar em Anápolis. E aí, já que eu tive sonho de ir para o Tribunal de Contas, não consegui. Que eu tensionei ser deputado federal, também não consegui. Nem disputei a eleição, mas não consegui. Não ganhei na Mega Sena, mas quem sabe esse sonho o senhor não possa realizar para mim, que é mudar Anápolis, né? Do jeito que você falou aí, o deputado é candidato a prefeito. Pois é, mas é isso que eu quero saber. O senhor vai poder realizar não só o meu sonho, como de todos aqui da bancada, deputado. Alípio, amigos, eu digo o seguinte, o político, ele vive de momento, né? Política, ele é momento, e o que eu tenho dito a todos, digo muito lá em Anápolis, digo ao meu grupo político, digo aos meus companheiros de rádio, é o seguinte, eu estou trabalhando muito, né? Se essa minha visibilidade do trabalho me conduzir a uma candidatura real, uma candidatura com chance de ganhar a eleição, não tenha dúvidas que eu serei candidato a prefeito da cidade de Anápolis. Primeiro, porque foi a cidade que me deu tudo. Ali cheguei em 1987, não tenho vergonha de dizer isso, cheguei numa situação extremamente delicada, desembarquei no Trevo, né, de Brasília com uma sacolinha de supermercado e fui dormir na casa de um amigo que você conhece muito, Augusto Mesquita. Sim, sim. Né? Dormi por vários meses na casa do Augusto Mesquita. Então, se hoje eu estou na condição de deputado estadual de um estado importante do país, então eu devo muito à minha cidade de Anápolis. E uma maneira de eu retribuir isso seria ter a oportunidade de fazer um trabalho direto pela população. Tá, e o senhor, quando o senhor fala sair em condições de ganhar a eleição, disputar a eleição para vencer, o senhor fala em que circunstâncias? Com o seu grupo político, mas associado a quem, por exemplo? Exemplo, avaliando as candidaturas postas, né, tendo um apoio, porque política, ou eleição, precisamente dito, ali não se ganha sozinho, né? Acho que nada na vida. Por melhor nome que você tenha, mas na política ela se agrava muito mais. Por melhor nome que você esteja, por melhor momento que você esteja, se você não tiver um apoio de um grupo, apoio partidário, apoio de uma ala forte, você não ganha eleição municipal. Então, essa a minha preocupação. Esse momento é de articulação, de trazer grupos que possam contribuir com essa eleição. Mais do que isso, eu tenho uma preocupação muito grande nisso. Porque ganhar a eleição
Paulo, é uma etapa. Fazer gestão é a principal dela. E a minha preocupação não é ganhar a eleição, é fazer uma boa gestão na Prefeitura de Anápolis. Por isso a minha preocupação de ter pessoas, de ter grupos importantes nos ajudando para chegar lá. O senhor, evidentemente, seria um candidato da base do governador. E aí os partidos... Não necessariamente, né? Não necessariamente? Porque tem outros candidatos da base. Quem, por exemplo? Mas o senhor não está na base do governador? Eu estou na base. Não esteve na campanha, né? Eu não estive, meu partido, ele tinha um vice, né? Ele tinha um vice indicado na chapa do Willis Rezende. E hoje existe a fidelidade partidária. Claro. Se eu tivesse ido contra o meu partido, hoje eu não estaria deputado. Certamente o meu mandato já teria sido cassado. Pois é, mas isso não se aplica a todos os parlamentares, não. Tem colegas do senhor lá na Assembleia Legislativa que eram do PSDB, que apoiaram o candidato do PMDB, e do PMDB que apoiaram do PSDB, e do PTB que apoiou do PSDB, do PMDB também, por aí foi. Foi uma salada. Mas eu sou muito pela fidelidade partidária. Eu acho que o homem ele tem que ter postura, e na política mais ainda. O Wellington Souza foi um caso também, né? Que não entrou na campanha, apoiava o governador, mas não podia falar abertamente sobre isso, né? Deputado, porque os democratas eram da outra. Mas o senhor então admite que possa ser candidato a prefeito disputando com um candidato que é da base do governador? Não teria o apoio do governador, então? A minha vontade, né? A minha articulação é para que eu saia apoiado, né, pelo governador Marconi Perillo. Isso é meu desejo, essa é a minha vontade, e já estive com o governador falando sobre isso. Agora, eu respeito os limites, né? Eu entendo que uma candidatura do PSDB em Anápolis, por exemplo, é legítima, né? Tem o governo do Estado, né? Tem outros partidos que pleiteiam da mesma forma. O grande problema da unificação de uma candidatura ou da união, Paulo, é o seguinte: todo mundo concorda que tem que existir um candidato único, né? Só que desde que seja ele. Todo mundo quer ser esse candidato. Todo mundo concorda. Não, eu acho que tem que ser só uma candidatura mesmo de oposição, mas vem cá, quem? Não, eu. O Willis não fez isso na campanha passada? Não, o Willis fez isso a vida inteira. Não, na campanha passada especificamente. Então, o discurso é uma, a prática é outra. Então, o que eu estou me preparando? Primeiro, eu quero muito ter o apoio dos partidos aliados, dos partidos da base do governador Marconi Perillo. Eu acho que fortalece, ajuda, contribui numa eleição. Mas, evidentemente, que e eu disse há pouco, o político vive de momento. Se o meu momento for bom, se a chance for real de uma eleição, aí nós vamos no segundo turno, a gente vê o que acontece.